Fala pessoal, bom dia, estamos começando aqui mais uma live, bora falar de venda, começando o mês de fevereiro aí, muito bom dia para todo mundo. Pessoal, quem vai entrando aí, já vai curtindo aí, vai compartilhando. Lembrando, a gente faz live toda segunda-feira às 19 horas e todas as terças-feiras às 8 horas da manhã. Na segunda-feira a gente fala alguma coisa mais estratégica, né, sobre venda também, e na terça-feira geralmente a gente fala sobre venda mesmo, né, pessoal? Então seja muito bem-vindo aí você que está entrando. A gente já vai começar a falar um pouquinho de mercado, falar do que está acontecendo no mercado aí, começando o mês de fevereiro agora. Então seja muito bem-vindo aí. A gente vai falar um pouquinho sobre estratégia, vamos falar um pouquinho sobre venda. Lembrando, tá, pessoal? Você que está entrando aí, a gente tem um grupo só de vendedores, tá? E nós temos uma comunidade só de gestores. Então, você que é vendedor, você que é gestor, quiser entrar na nossa comunidade, é só entrar em contato para você, pela rede social que você está vendo, ou esse corte, ou está vendo o vídeo, tá? É só você entrar em contato para você entrar na nossa comunidade, tá bom? Que mais que eu tinha que dar de recado aqui para vocês? Eu acho que era isso aí. Pessoal, estamos entrando aí no mês de fevereiro, né? Mês de fevereiro começando. E aí, a pergunta que não quer calar: como que tá sendo aí Deixa eu só tirar o áudio aqui do meu computador, pessoal, e mandar ali nos nossos grupos ali. Como é que foi o mês de janeiro aí para vocês, pessoal? Fala para mim aí como é que foi o mês de janeiro. Me diz se você começou o ano batendo meta. E aí, qual que é a nossa pergunta principal aqui, pessoal? Que eu queria compartilhar com vocês hoje. A gente começou janeiro, na maioria dos casos, reclamando do ano passado, né? Do que vinha acontecendo no ano passado. Ano passado foi um ano difícil. Esse ano tende a ser um ano mais difícil ainda do que o ano anterior, né? E aí eu conversando com alguns clientes aí final de mês de janeiro, né, perguntando como é que foi dezembro, e a maioria falando assim: foi bom, foi igual ano passado, empatou, né? Empatei com o ano passado. Vendi 1% a mais, praticamente empatou com o ano passado, né? Então, a maioria falando isso. Só que aí tem um detalhe bem interessante, né, pessoal? Se você empatou com o ano passado, provavelmente o teu ano foi bem ruim. Esse dezembro de 2025, ele foi igual ao dezembro de 2024, muito provavelmente o que aconteceu foi o seguinte: você teve um ano pior, né? Porque fazer as mesmas coisas não geram mais os mesmos resultados. Esquece isso, tá? Esquece. Na verdade, isso nunca aconteceu, né? Mas agora tá pior ainda, né? Em que sentido? Que se você faz as mesmas coisas, você tem resultados piores do que você vinha tendo. E aí eu acho que é uma reflexão pra gente, porque assim, eu acho que reclamar, eu acho que ficar apreensivo com o mercado, eu acho que como que eu posso colocar para vocês? Se indignar, eu acho que tudo isso é normal e é do ser humano. A gente, quando está passando por uma situação que a gente não queria, é normal, né? Agora, eu não acho que reclamar, todo mundo fala: mas você não pode reclamar, que você está reclamando, você está pedindo as coisas duas vezes. Gente, acontece, a gente é humano, né? Agora, o problema não é reclamar, eu acho. O problema é você reclamar e continuar fazendo as mesmas coisas, porque daí você não vai sair do lugar, né? O que move a gente, muitas vezes, é a raiva. O que move a gente, muitas vezes, é a indignação. É você estar indignado com uma situação e você vai lá e muda ela. Só que, na maioria das vezes, a gente está reclamando da situação, mas a gente está fazendo as mesmas coisas, sabe? A gente está abraçado com aquilo. E eu acho que esse é o maior problema. Esse negócio, você tem que ser positivo 100% do tempo, aí que você tem que pensar positivo, aí que você tem... Gente, às vezes o mundo está caindo do teu lado e você não vai conseguir pensar positivo, por mais positivo que você seja,
né? Na hora é instintivo. O ser humano, a gente age primeiro com motor 1, é com motor instintivo, é com motor de defesa, né? Lá em Daniel Kahneman fala muito isso do motor 1 e motor 2, né? Do rápido e devagar. Então não tem como, não tem. Você não controla sentimento. Você não controla sentimento. Sentimento ele vem. Então não tem como você evitar frustração. Agora, o problema não é você se frustrar, o problema não é você se indignar. E eu acho que a indignação, muitas vezes, ela é boa. Por quê? Porque é a indignação que te leva a ter raiva. É a indignação que te leva a ficar furioso com aquela situação. E é essa fúria, é essa raiva que vai tirar você da situação que você está. Porque quando você se conforma com as coisas, você não muda. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Não, você tem que ser grato a tudo. Eu acho que sim, a gente tem que ser grato a tudo. Mas a gente não tem que se conformar com tudo, né? E aí muitas vezes as pessoas distorcem a filosofia estoica, né? Nietzsche falava do amor fati, né? De você aceitar o fato. E aí tem uma linha muito tênue, porque se você começa a aceitar tudo, se você começa a agradecer tudo, se tudo que está acontecendo de ruim com você, você acha que a vida é esse mesmo e você começa a viver uma vida medíocre, entendeu? E aí é muito perigoso. E eu volto a falar aqui para vocês, pessoal, é muito difícil e a gente tem que equilibrar a nossa vida. E o equilíbrio é a coisa mais difícil. Então, não é nem você só reclamar e nem você ser um retardado tá tudo bem, como se você não estivesse sentindo nada e como se nada estivesse te prejudicando. Porque quando você começa a entrar nessa pira de que nada me toca, ou nada, não tem problema pra mim, nossa, pra mim tá tudo bem, mesmo com o mundo tá caindo mal, você tem que tomar muito cuidado, porque daí você começa você sai da linha de beleza, tudo certo, tá acontecendo uma coisa ruim, eu preciso mudar, eu não vou me desesperar, só que você começa a sair de uma linha disso pra uma linha assim, eu vou aceitar, as coisas são assim mesmo. E aí é o problema do nosso Brasil, o problema de muitas vezes das pessoas, né? Não quero entrar no âmbito político aqui, que se conforma, o Brasil é assim mesmo, rouba mais faz, né? Entendeu? Esse tipo de coisa é muito perigoso. E isso é uma linha tênue, então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Eu sempre falo assim, eu prefiro um pessimista proativo do que um otimista reativo. O que eu quero dizer com isso? Eu prefiro muito mais aquele cara que às vezes reclama, aquele cara que às vezes é meio ranzinza, mas aquele cara que é proativo, que ele reclama, ele olha, ele se indigna, ele vai lá e ele muda a situação dele, do que aquele cara que não, vai dar tudo certo, sabe? Aquele cara meio paz e amor, vai dar tudo certo, não, vamos ter pensamento positivo, mas não faz porcaria nenhuma para mudar as coisas. Esse cara, ele é mais perigoso do que o cara que só reclama. Ou que reclama e que faz as coisas. Eu falo, muitas vezes eu sou um pessimista proativo. Por quê? Porque às vezes eu reclamo mesmo. Às vezes eu fico indignado. Muitas vezes, na maioria das vezes eu fico indignado. Muitas vezes o que me tira da cama mais cedo é a indignação. De não ter conseguido bater minha meta de ontem. Entendeu? E não pensa pra vocês que pra mim tá fácil. Não tá fácil, pessoal. Não tá. Esse negócio de super influenciador, que eu nem sou isso, eu sou um micro influenciador, né? Mas aquele cara que tá tudo bem, gente, não tá difícil pra todo mundo. Para com essa história, tá difícil. Eu trabalho com venda também, tá bem difícil, tá bem difícil. Mas qual que é a minha diferença pra diferença da maioria das pessoas? Eu não vou desistir, vou cair atirando. Até no último minuto eu vou estar pensando o que eu posso fazer pra melhorar o meu negócio. E aí a gente tem um instinto de defesa, que ele tem a ver com a teoria do forrajamento ótimo, que diz o seguinte: um animal, quando ele vai caçar, o que ele calcula inconscientemente no cérebro dele? Quanto de energia ele vai gastar para o tanto de alimento que ele vai trazer? Ou seja, quanto de energia eu vou gastar para quanto de satisfação eu vou ter? E nós, como seres humanos, a gente também tem isso dentro do nosso cérebro. Teoria do forrajamento, ótimo. Inclusive tem aula lá na academia, pesquisa aí na internet. O que isso tem a ver com o nosso papo? Que quando o negócio não está indo bem, aí que você tem que ser contra-intuitivo. E a gente utiliza isso muito no mercado financeiro. Geralmente quando você vai ganhar dinheiro no mercado financeiro, quando o mercado financeiro não tem ido bem. E aí todo mundo está vendendo, todo mundo está desesperado e você tem que ir contra a manada. Você tem que ir contra o teu instinto. E toda vez você vai ter que ir contra o teu instinto. Então o que eu quero dizer com isso? Que quando o negócio não está muito bom, o que teu cérebro fala para você? Você está gastando muita energia. Não está dando.
Ó, você está se esforçando um monte aqui e não está dando resultado. Dá uma parada, diminui, né? Até vem aquele pensamento assim, você está gastando demais. Ó, você vai viajar lá para a cidade tal, vai atender o cliente tal, mas ninguém está comprando. E fica em casa, cara. Em vez de você viajar os 5 dias, viaja 3 só. Não tá legal. Isso é teoria do fardamento ótimo, porque você está tendo uma quantidade de satisfação, só que com um esforço muito alto. O que o teu cérebro faz? Cara, não gasta energia. E não é que o teu cérebro está te sabotando. O teu cérebro, ele é projetado para poupar energia. Então esquece, mas o ser humano é preguiçoso. Não, nem o ser humano é preguiçoso. É o teu cérebro que é feito para poupar energia. Ele é um órgão que gasta muita energia. E por muito tempo, a energia, ela foi uma coisa muito cara. Hoje, você vai no mercado, né? Você compra um monte de coisa lá, você tem energia. Muito fácil. Você tem caloria muito fácil. Antigamente não, né? Lá na savana o cara comia e não sabia quando que ele ia comer. Então, o cérebro dele foi moldado dessa forma, para poupar energia. Por isso que quando a gente tem uma catástrofe, por exemplo, que nem a epidemia lá do Covid, as pessoas entram em pânico, vão lá e compram 120 rolo de papel higiênico, vai lá e começa a estocar as coisas. Por quê? Porque o cérebro começa a informar, não vai dar bom. Vai lá, se protege, você precisa fazer as coisas, entendeu? Então o nosso cérebro, ele está sempre evitando isso. Ele está sempre maximizando o ganho de energia. E o que isso tem a ver com a venda? Isso tem a ver que quanto mais difícil as coisas estão, mais contra-intuitivo você deveria ser. Ou seja, aí que você tem que insistir mais. De cada 10 clientes que eu abordava, eu vendia para 5. Agora eu estou vendendo para 2. O que teu cérebro vai falar? Diminui a abordagem aí porque não está dando bom. O que você teria que fazer? Você teria que abordar o dobro de clientes. Entendeu? Então, essa é a diferença. Pessoal, quando a gente fala de diferença de resultado, não é porque quem tem resultado é gênio e quem não tem resultado não é gênio. A diferença é essa pequena coisa. Que quem tem resultado continua fazendo as coisas contra-intuitivamente. Ela continua fazendo aquilo que ela tem que fazer. E a tendência nossa é desacelerar. Você começa a fazer lá um processo de venda, alguma coisa, e no terceiro dia não está dando certo, e você não começa. Vou parar. Não tem resultado, vou parar. E pessoal, isso acontece com todo mundo, isso acontece comigo, tá? Muitas vezes eu tô aqui gravando vídeo, dando aula, as pessoas não escutam, as pessoas marcam com você e não vêm e tal, e desanima. Só que eu tenho um propósito. Eu não vivo de motivação, eu vivo de propósito. Qual que é o meu propósito? O meu propósito é impactar os vendedores, os gestores, para ajudar eles terem mais qualidade na venda. Realmente eles serem autoridades naquilo que eles fazem. Esse é meu propósito. Então muitas vezes eu abro a live aqui, agora eu estou fazendo a live aqui, tem 12 pessoas, mas muitas vezes não tem nada, não tem uma. E eu continuo fazendo. Por quê? Porque eu vivo de propósito. Eu não vivo de motivação momentânea. A motivação, quanto tempo ela dura? Sei lá, 1 hora, você levanta motivado? Quanto tempo demora? Você tem que viver de propósito. Qual que é o teu propósito? Por que você passa tantas horas longe da tua família? Você já parou para pensar que o ser humano médio no Brasil, ele vive em média 75 anos? Quantos anos você tem ainda? Quantos natais você tem ainda? Quantas vezes você vai para a praia ainda? Você já parou para pensar nisso? O que isso tem a ver? Quanto tempo você ainda vai passar com a tua família? A gente passa o maior tempo da gente longe da família, trabalhando. Vale a pena a gente jogar esse tempo fora? Porque dinheiro, carro, bens, tudo isso você consegue, se você perder. Agora o tempo que você perde com teu filho, o tempo que você perde com teu marido, o tempo que você perde com tua mulher, o tempo que você perde com quem você ama, o tempo que você perde com teus amigos, isso você não recupera. Tenha você o maior dinheiro do mundo ou não, entendeu? Então, se a gente está longe da nossa família, a gente tem que estar dando o máximo, porque esse momento tem que valer a pena. Só que quando o negócio está difícil, o nosso cérebro fica sabotando a gente. Aí quando eu falo sabotar, pessoal, não é a palavra correta. O cérebro não sabota ninguém. O cérebro, ele tá ali para te proteger, para fazer você poupar energia. O que ele vai falar? Não tá, tá vendo? Não tá vendendo, nem manda mensagem para o cliente, manda mensagem para 20 clientes e ninguém responde. Nem manda. É isso que o teu cérebro fala para você. É isso que o meu cérebro fala para mim. Mas a gente tem que ser contra-intuitivo. Não tá dando certo? Aí que eu vou continuar fazendo. E aí que eu falo para vocês, a raiva nessa hora é boa, tá? E esquece esse negócio que muita gente fala, que você tem que vibrar numa energia positiva,
Ai, porque você não pode baixar a tua vibração numa vibração muito baixa, porque senão você vai atrair coisa ruim. Ah, porque você não pode ficar nervoso. Ah, gente, tudo isso aí é balela, é balela, é balela. Deus, eu acredito em Deus, Deus colocou todos os sentimentos em nós para que a gente possa usar todos os sentimentos. Então, sim, raiva tem hora que é bom, sim, porque raiva vai te proteger. Sim, você ficar deprimido às vezes é bom, porque vai fazer você refletir. Pessoal, eu fui atleta e é muito engraçado, porque quando a gente estava numa levada boa de vitória, a gente só ganhava, a gente não parava para refletir. A gente começava a ficar soberbo, tá? É na derrota que a gente reflete. É quando a gente está mal que a gente reflete. Muito difícil você parar para refletir quando está indo tudo bem. É muito difícil. Tem gente que faz, mas é muito difícil. É quando você tropeça e você cai que você para pensar. E é aí que você cresce. Você não cresce quando está indo tudo bem. Você cresce quando você está passando por dificuldade. E, inclusive, tem uns estudos que mostram que quanto mais problema você resolve, mais inteligente você fica. Quanto menos problema você resolve, mais burro você fica. Então essa história de vibração, só tem que vibrar. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Esses caras que falam isso, eles falam de energia. A energia que eles falam é a mesma energia que está na tomada, porque energia é energia. Nós somos energia, eu acredito nisso. Agora deixa eu perguntar um negócio para você. Se você pegar um pluguezinho, quebrar o polo negativo e colocar na tomada só o polo negativo, teu computador vai funcionar? Teu celular vai carregar? Tua TV vai funcionar? Não vai. Então ela precisa do polo negativo também, né? Eles precisam se equalizar para que você tenha energia, polo negativo e positivo. Senão, você não tem, não vai carregar teu celular, não vai carregar tua bateria, não vai carregar teu notebook, teu telefone não vai funcionar. Então, sim, a gente precisa da carga negativa também. A gente precisa de equilíbrio, nem muito um, nem muito outro. E aí o que acontece? A gente oscila. Um dia a gente tá legal, outro dia não tá tão legal. Então não fica se martirizando quando você não estiver muito bem, quando você estiver deprimido. Tá? O problema é o excesso. Depressão não faz mal. Ficar deprimido não faz mal. O problema é o excesso da depressão, é você viver em depressão, né? Você ficar em euforia também não faz mal. O problema é o excesso de euforia, né? Por isso que droga faz tanto mal. Por quê? Porque dependendo da droga que você usa, você fica um período muito elevado em euforia, que depois vai fazer mal pro teu organismo. O teu organismo vai querer cada vez mais, né? É que o pessoal fala lá no estoicismo da ataraxia. O que é ataraxia? Nem prazer de mais, nem prazer de menos. Você viver ali no equilíbrio, né? E é isso que eu busco. Então, pessoal, o que a gente tem que entender aqui, chegando quase no final já, é que o tempo bom e o tempo ruim faz parte. E a gente não cresce, e a gente não evolui se a gente for só feliz. Como a gente não evolui se a gente for só triste. Então, o segredo da vida tá no equilíbrio. Ser feliz demais é chato. Ser triste demais é chato também. Mas muitas vezes o que tira a gente da zona de conforto, né? Que muita gente fala que não existe a zona de conforto, é você ficar indignado. E você só vai ficar indignado com alguma coisa se aquilo estiver dando errado. Entendeu? E o que eu quero dizer com isso? Não adianta nada também você ficar indignado e você fazer as mesmas coisas. Foi o que eu conversei com uma galera em janeiro. Uma galera. Todos eles indignados com o que estava acontecendo em janeiro, o que aconteceu em dezembro, mas todos eles fazendo as mesmas coisas. O que vai adiantar? O que vai adiantar? Não vai adiantar nada. Entendeu? Porque você está fazendo as mesmas coisas. E aí você não vai ter nem o mesmo resultado, você vai ter resultado bem pior. Porque tem mais inflação, tem mais competitividade, a inteligência artificial já avançou. Entendeu? Bem-vindo ao mundo, é isso aí, é guerra, é porrada. Então, o problema não é se indignar. Se indignar muitas vezes é bom, porque vai fazer você refletir. Hoje, por exemplo, eu levantei indignado. Hoje, por exemplo, eu coloquei meu despertador 6 horas da manhã. Geralmente, na terça-feira eu gravo live, eu levanto um pouco mais cedo. Geralmente eu levanto ali entre 6h40, 7 horas. E hoje eu acordei antes do despertador. Porque eu acordei indignado. Eu durmo bem, tá? Durmo super bem. Mas eu acordei indignado antes do despertador. Porque a gente precisa vender mais. E o mercado não tá fácil para ninguém. Só que aí é o Pareto, né? 80% vai desistir e 20% vai dar continuidade. Esses 20% vão ter resultado. Porque eu sempre falo aqui, pessoal, não adianta a gente ficar culpando o governo.
Não adianta a gente ficar comprando concorrência, não adianta a gente ficar culpando a internet, não adianta a gente ficar culpando a inteligência artificial. Não adianta, não adianta. A culpa é nossa, tá? Porque existe gente que está fazendo diferente, existe gente que está tendo resultado. Então eu quero saber o que essas pessoas estão fazendo. Eu vou atrás do que, claro, não tá legal, tá? Eu escuto, porque isso é bom, né? Porque isso blinda você, porque isso te ajuda a refletir. Mas eu vou atrás de quem está fazendo o diferente, que está tendo resultado, tá? E aí tem que tomar outro cuidado aqui para a gente ir pro final. Toma muito cuidado também, porque fazer diferente não é fazer a mesma, não é fazer uma coisa diferente todos os dias. Porque se você faz todo dia uma coisa diferente, todo dia você tenta, hoje não deu certo, amanhã eu vou tentar outra coisa. Também você não vai conseguir, porque você não tem constância. Constância é o que te leva à excelência. Constância é o que te leva a ter dados para você analisar aquilo que você pode melhorar ou não. Então, assim, eu sempre estou buscando coisa nova, mas dentro daquele processo que eu sigo. Então, muitas vezes, mas faz isso. Mas eu tentei e não deu certo. Mas você tentou quantas vezes? Tentei uma semana. Cara, não tem como. Você tentou uma semana. Você tem que tentar por um período maior, um ciclo maior para você entender. E muitas vezes você adaptar aquela abordagem. Entendeu? Então, fazer uma coisa todo dia diferente também não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Então, o que eu acho? Você tem que criar um processo, seja lá o que você vende, seja lá o que você faz, seguir esse processo e aí ir analisando os números desse processo. E aí você adequando. Porque não adianta nada você fazer as coisas também e não verificar aquilo que você está fazendo. Né? Por exemplo, quantos clientes você atende por mês? Quantos clientes você atendeu no mês de fevereiro? Nós estamos entrando no mês de fevereiro agora, do ano passado. Quantos você precisa atender esse mês? Quantos clientes novos você abriu no mês passado? Quantos clientes você precisa abrir nesse mês agora? Entendeu? Então, número, a gente precisa de número. Mas para você ter número, você precisa de um processo antes. Porque você vai extrair esse número da onde? Se você não tem processo. Entendeu? Então, é mais ou menos isso aí. Pessoal, estamos chegando no final aqui, quero agradecer vocês. Não esqueçam, tá? Nós temos a nossa comunidade de vendedores e nós temos a nossa comunidade de gestores. Entra lá na nossa comunidade, a gente manda muito material, muito legal lá. É só você clicar aqui, mandar uma DM aí na rede social que você está vendo. Ou pelo nosso WhatsApp, tá? 45 30 37 24 33. Se você é vendedor, a gente tem a nossa academia JA também. E se você é gestor, nós temos o JA Gestão de Vendas, que é uma plataforma para você se desenvolver teu time e criar um processo de venda dentro do teu negócio, um processo de venda robusto, tá? Que já está validado, a gente já está trabalhando assim com mais de 5 anos, já passaram mais de 200 lojas dentro do JA Gestão de Vendas e hoje nós temos mais ou menos umas 20 lojas. Tá bom, pessoal? Resto de semana abençoado para vocês. Eu vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço e valeu!